Dando seguimento, então, ao nosso ciclo de palestras, passemos ao segundo painel, que versará novas tecnologias e a problemática da prevenção, do controle e do combate à corrupção. Antes, porém, eu gostaria de anunciar e agradecer a presença do Dr. André Pereira, delegado de Polícia de São Paulo, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, da DPJ, e também diretor na ADPES. Muito obrigado, doutor André, pela presença, que estará nos abrilhantando também aqui como moderador do nosso painel da tarde às 14 horas. Chamo então para compor o painel número 2, que versará sobre novas tecnologias na prevenção e combate à corrupção, o doutor Matheus Lacerda, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da Paraíba. Por gentileza, doutor Matheus. E convido também os nossos ilustres palestrantes do painel, o doutor Vinícius Régio, analista tributário da Receita Federal, e também o doutor Willo Herbert Pontes Pinheiro, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da Paraíba. Daremos início, então, ao painel, lembrando, por gentileza, dentro do possível, os nossos ilustres palestrantes que puderem se ater ao tempo dos 20 minutos, e convidamos também os palestrantes para que possam finalizar com proposituras para que a Carta de Brasília, do 8º Congresso Nacional da CONACAT, possa endereçar às autoridades, ao Congresso Nacional, ao Senado, à Câmara, proposituras pontuais, a alteração legislativa, medidas administrativas, enfim, são todas bem-vindas. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus. Eu peço desculpas aqui a todos. Faltou convidarmos também o nosso ilustre palestrante, que já esteve, inclusive, colaborando conosco no passado, doutor João Carlos Figueiredo Cardoso, auditor federal de Finanças e Controle, e que foi o nosso ex-secretário de combate à corrupção da CGU. Por favor, doutor João Carlos. Bom, composta então a nossa mesa, passo a palavra ao doutor Matheus para o início dos trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui, numa manhã de quarta-feira, em Brasília. É um dia cheio para a cidade, né? Acho que praticamente todo mundo está aqui em Brasília na quarta-feira. E queria dizer que é uma satisfação muito grande participar desse congresso da CONACAT, primeira vez. E dizer da importância das carreiras de Estado para o Serviço Público Federal. Eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas da Paraíba, fui convidado pela doutora Regina Irossi para fazer a moderação desse painel. Como ela falou, a gente tem um capítulo no livro de carreiras de Estado, o lançamento será hoje à noite na Embaixada da Espanha. E, bem, minha função aqui é fazer essa moderação. Eu não queria tomar muito tempo dos senhores e das senhoras. A gente não definiu uma ordem, mas eu creio que o doutor Vinícius pode começar. Eu queria só fazer uma breve apresentaçãozinha, assim, porque a questão da tecnologia ela é muito relevante, como foi falado pela doutora Luciana. Isso está mudando a educação no Brasil, ela começa da base e realmente os impactos recentes da tecnologia, eles ainda não foram calculados na sua potencialidade, né? ChatGPT é apenas um exemplo bem pequeno disso. E está aí para todo mundo. Quando foi lançado era só para computador, hoje em dia já está em celular, e, na verdade, todos nós
já viramos um pouco ciborgues, porque apesar de não estarmos com a tecnologia implantada no nosso corpo, mas ela já está no nosso corpo porque a gente não consegue largar um celular, por exemplo. Já tem relógio, já tem tudo. A minha experiência com tecnologia, eu estava falando com o Willo, eu sou um entusiasta, desde novo, eu estava dizendo a ele que adorava montar computador, instalar periférico, adorava formatar meu computador, instalar o Windows 95, aqueles disquetezinhos, então, mas não entrei nessa área, eu queria ser médico, acabei fazendo direito, tenho mestrado em Relações Internacionais e sou concursado no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba na auditoria há 16 anos. A gente teve uma experiência bem legal recentemente com tecnologia, e eu digo assim, porque foi muito importante a participação em um evento chamado Hackfest, contra a corrupção. Foi um evento idealizado pelo Ministério Público da Paraíba e foi muito importante para dar uma luz para a gente que é auditor, no sentido de que a tecnologia está lá. E mesmo estando lá dentro do Tribunal de Contas, era sempre algo muito distante. Quando a gente pedia alguma novidade, algum pedido que a gente tinha profissional para o pessoal da assessoria técnica do Tribunal de Contas, sempre tinha uma desculpa, tinha uma fila, tinha outros pedidos, tem um pedido do conselheiro e tal. E no Hackfest a gente viu que é tudo muito mais rápido, né? Eu me lembro que eu recebi o convite do Dr. Otávio Paulo Neto e eu disse a ele que ia montar um time para a gente participar do Hackfest. Saí de sala em sala no tribunal e consegui 2 colegas, o Willo era um deles, e a gente foi sem saber nem o que era um Hackfest e vimos que era uma festa da cidadania, pessoas que dedicavam o seu tempo, deixavam de lado sua família, o que tinha, era um final de semana, na verdade, que acontecia, uma sexta, um sábado, um domingo, então todo mundo deixava suas coisas e ia participar disso, que era na verdade, um ambiente social onde a gente exercitava essa cidadania de combate à corrupção. E lá o Willo teve uma ideia muito interessante e que era... ele conseguiu idealizar um painel que fazia a verificação dos licitantes na base de dados que a gente tinha no estado da Paraíba e, através das participações, ele conseguia definir os licitantes perdedores, que acabou virando esse nome. Na verdade, o nome que a gente idealizou lá era Laranjal, porque a gente conseguia verificar aquele monte de laranjas. Então, tinha licitantes que participavam em conluio, tinha licitante, por exemplo, que tinha 100% de participações em licitações e 100% de derrotas. Então, a gente criou isso em um final de semana, fomos finalistas. Hoje em dia, virou uma ferramenta de trabalho do Tribunal de Contas, a gente consegue fazer esse acompanhamento, e daí em diante o tribunal já tinha um viés tecnológico muito forte, mas a gente conseguiu avançar muito nisso e meio que expandir a cultura da tecnologia no Tribunal de Contas. E eu, voltando para o ponto que me tocou, é que ali eu vi que a gente podia mudar as coisas, não precisava ficar esperando o pessoal da assessoria técnica do Tribunal de Contas apresentarem ferramentas tecnológicas, mas a gente tinha a capacidade de transformar aquilo também. E é por isso que eu estou muito satisfeito de estar aqui nesse painel que trata de corrupção e combate à corrupção, de prevenção e de tecnologia. E agora eu quero deixar vocês com os especialistas, né? Eu dei o meu viés particular e eu queria que o doutor Vinícius começasse a sua apresentação. Doutor Vinícius, por favor. Alô? Bom, primeiramente, obrigado pela disponibilidade, né, de falar um pouco sobre a tua história. É muito parecida com a minha também. Gostava muito de mexer em computador na minha adolescência. E eu vim aqui, então, conversar com você sobre combate à corrupção no ambiente dos criptoativos. Tá? Eu vou pedir só para passar a lâmina, por favor. Então, eu trouxe aqui uns números para vocês, só para vocês verem o tamanho da corrupção. É muito difícil de mensurar os valores envolvidos, mas existem alguns estudos que tentam fazer essa mensuração.
Nós temos, por exemplo, um estudo do FMI que diz que 2% do PIB é corrupção. A ONU já fala em torno de 5%. O que nós temos que ver que, na pior das hipóteses, isso equivale a, no mínimo, 2 trilhões de dólares anuais. É muito dinheiro. E nós, brasileiros, temos a percepção de que o Brasil é um país corrupto, né? Isso fica evidenciado no índice de percepção à corrupção da Transparência Internacional, que nos posiciona em 94º lugar de 180 países, empatados com Argentina, Etiópia, Marrocos e Tanzânia. E, para piorar, nos últimos 10 anos, nós perdemos 25 posições. Ou seja, nos últimos 10 anos, a percepção é de que o país está piorando na corrupção. Em termos de valores, no Brasil, a Fiesp estimou em 130 bilhões em 2017. Já a ONU estimou em 200 bilhões nesse mesmo ano, que equivaleria a 2,3% do PIB. Os valores são astronômicos. E esses valores, efetivamente, são transações financeiras. Elas acontecem e parte dessas transações vão ser feitas com criptoativos hoje em dia. Pedir para passar, por favor. Bom, a corrupção é apenas uma das atividades ilícitas, das numerosas atividades ilícitas que utilizam atualmente os criptoativos, né? Temos também o tráfico de drogas e de armas, o contrabando e descaminho. Você já deve ter visto reportagens, publicações, dizendo que, na 25 de março, os criptoativos estão muito difundidos, né? Você sabe que lá é uma região, justamente, de descaminho, de contrafacção. Também temos tráfico de pessoas, né? Exploração sexual. Por exemplo, os coiotes. Os coiotes que levam pessoas de uma região para os Estados Unidos ou para a Europa, da África para a Europa, eles utilizam criptoativos e, por isso, se torna tão difícil mapeá-los, né? Temos também toda a sorte de crimes cibernéticos. Temos ransomwares, que são sequestros de dados, né? Temos divulgação de material de pedofilia, tudo financiado com criptoativos. Evasão fiscal, tributária, evasão de divisas. Os criptoativos também são usados pelo comércio exterior. Antigamente, uma empresa queria pagar um fornecedor na China, né, que importou produtos desse fornecedor, ela recorria àquela figura do doleiro, do dólar cabo. Essa figura, hoje, ela está praticamente em desuso. O que nós temos hoje é o criptocabo, né? Evasão de sanções econômicas. Ultimamente, temos a utilização de criptoativos para isso. Um relatório da Chainalysis, que é uma empresa especializada em criptoativos, ela mostrou que, em 2022 e 2023, a evasão de sanções econômicas foi a atividade ilícita que mais utilizou criptoativos, justamente pela guerra da Ucrânia com a Rússia, mas também não só por ela, pois nós temos outros países que também são sancionados, como Irã, Coreia do Norte, e aqui, perto do Brasil, colado ao Brasil, a Venezuela. Ela sofre sanções econômicas e utiliza criptoativos para contornar essas sanções. Temos também financiamentos de atividades terroristas. Você já deve ter visto, por exemplo, tem QR Codes, propagandas com QR Codes de grupos terroristas. Eles nada mais é aquilo que um endereço criptográfico de uma carteira deles para receber doações em criptoativos, né? Temos também pirâmides financeiras, esquema Ponzi. Isso é algo muito difundido no Brasil. Nós tivemos a CPI das pirâmides financeiras. Eu já atuei em operações contra pirâmides de criptoativos, e é algo muito difundido no Brasil, mas não só no Brasil, tem outros países também têm grandes pirâmides, né? E, por fim, a lavagem de dinheiro, em geral, está utilizando o criptoativo. Mas por que os criptoativos eles são tão utilizados pelas atividades ilícitas, para atividades ilícitas? Bom, é que eles conferem inúmeras vantagens, né? A primeira delas é o pseudo-anonimato. Fica muito difícil vincular o proprietário
de um endereço, proprietário de uma carteira, com a sua carteira. Às vezes é até impossível, a gente não consegue encontrar. Então, dá uma camada de ocultação para os criminosos. Imateriabilidade. Se a gente for fazer uma transação com uma grande soma de dinheiro, a gente vai ter que contratar carro forte, escolta armada, seguro, vai ter que arranjar um lugar seguro também para armazenar. E os criptoativos, por serem imateriais, a gente não tem esse custo envolvido. E os criminosos também não. Descentralização. No momento que a gente faz uma transação bancária, o centralizador é o banco. E esse banco ele pode cancelar a operação, ele pode anular, ele pode confiscar o dinheiro sob ordem de algum órgão público, por exemplo, do judiciário. No momento que os criptoativos são descentralizados, não se corre esse risco de anulação, risco de confisco. Confere uma vantagem crucial. Temos também a celeridade. Se uma empresa vai fazer uma importação e exportação, ela vai ter que contratar um banco, né? Esse banco vai ter que contratar um banco correspondente no exterior, vai ter que fechar um câmbio, vai ter que fazer uma operação SWIFT. Isso tudo é demorado. Já com os criptoativos, em questão, dependendo da blockchain, do criptoativo, em questão de segundos, já está o dinheiro disponível para quem deseja ser pago, né? Isso está muito relacionado também com a modicidade, porque não é só a velocidade, mas os custos envolvidos, né? Aquilo que eu falei, do fechamento de câmbio, de operação SWIFT, isso tem um custo para o comerciante, né? E com os criptoativos, as taxas envolvidas são muito menores, né? Às vezes se transaciona bilhões e se paga alguns dólares, centavos. Então, diminui muito o custo, né? Tem a transparência. Com os criptoativos, a gente consegue fazer uma auditoria na transação. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo, sabe se já saiu dinheiro, se já chegou o dinheiro. Tá tudo certo, dá para ver, né? Não tem que esperar alguém ver lá no banco se tá tudo certo. Não, dá para ver naquela hora ali que está tudo certo, na hora que foi feito, né? Tem a imutabilidade. Como o blockchain ele é imutável para o histórico dele, para o passado, nós temos certeza, né, que os valores realmente chegaram nas mãos de quem era para chegar. Se um valor foi depositado numa carteira e isso ficou evidente na blockchain, não tem como sair daquela carteira sem o proprietário tirar da carteira, né? A operação está consumada. Então, isso é outra vantagem muito boa, ainda mais lidando com dois grupos criminosos, que não existe muita confiança, né? No momento que tu vê que a operação tá feita, é porque realmente está feita, né? Temos a cobertura hoje, ela não respeita, a cobertura dos criptativos, ela não respeita fronteiras geográficas. Existem alguns países que tentam banir, né? Por exemplo, a Bolívia, mas isso é praticamente inócuo. Para se banir, deveria ser banido também a internet ou uma restrição muito severa da internet. E são poucos países que conseguem fazer uma restrição tão severa da internet. E, no futuro, vai se tornar praticamente impossível. Quando os satélites lá do Elon Musk e da Starlink tiverem cobertura global, onde tiver internet, em qualquer ponto do planeta, vai ser possível realizar operações com criptoativos, né? Mesmo que o país esteja proibindo esse tipo de operação. E, por fim, a última vantagem é a própria desregulamentação, né? Nós temos hoje, a maior parte dos países não regulamenta, outra parte grande adaptou a legislação apenas para esses casos novos, ou seja, não temos uma legislação nova. Isso faz com que os processos criminais, os inquéritos, se tornem frágeis, em benefício dos criminosos. Pode passar? Não, para frente. Mais um. Não, para frente. Aí.
Mas essas vantagens, elas também não são apenas para os criminosos. Podemos ter vantagens também no setor público, né? Hoje em dia, nós temos um caso bem sucedido de um blockchain governamental para comércio exterior no âmbito do Mercosul, que é o BConnect, que já está implementado em funcionamento e funciona muito bem. Então, por exemplo, se tivéssemos um blockchain governamental de orçamento, quais seriam as vantagens? Bom, nós poderíamos, a população em geral poderia auditar o orçamento, poderia rastrear desde da onde saiu até onde foi. Instantaneidade, diz respeito que dá para ver essa informação exatamente quando ela aconteceu. Quando foi pago, foi para o blockchain, se auditou lá e podemos visualizar essa informação. A informação fica acessível para todos. Todo mundo que tem internet pode ver, né? Fica pública para todo mundo. Segurança. O blockchain ele é uma solução robusta contra ataques cibernéticos. Já está comprovado. A imutabilidade, aquilo que eu falei antes, ela não pode alterar. Então, a gente tem certeza de que quando foi publicado lá no blockchain, esse tipo de informação ela não vai ser alterada por um servidor que tem uma senha, né, ou por um hacker que mudou. Não, a informação está lá, é aquilo ali e vai continuar ali para todo sempre, né? E a gente tem certeza de que não vai ser mudado. E, por fim, já num cenário mais complexo, nós teríamos condições de exercer a nossa cidadania, com orçamento participativo, decidir, por exemplo, questões de orçamento público mediante votações, com contratos inteligentes. O panorama hoje da regulamentação dos criptoativos, e não só da regulamentação, mas também do controle e tal, tem diversos atores, diversas entidades envolvidas, né? Inicialmente, nós temos as entidades supranacionais, encabeçado pela União Europeia, que tem o projeto de lei, a lei MiCA, que ainda não está em vigor, mas que certamente, quando ela entrar em vigor, será o ato normativo mais importante de criptoativos no mundo. Temos também a diretiva número 8 da União Europeia. Temos entidades intergovernamentais, que são, por exemplo, a OCDE, que tem hoje o intercâmbio de informações financeiras, o CRS, que está sendo alterado para englobar os criptoativos pelo nome CARF, e seguindo as diretrizes da União Europeia, a diretriz 8. E o grande líder hoje de orientações sobre criptativos é o GAFI, que não só de criptativos, né, de lavagem de dinheiro em geral, mas ele presta muitas orientações sobre criptativos também. Bom, temos os poderes legislativos dos países, né, que tem que criar, adaptar. Geralmente eles estão adaptando, eles não estão criando nada novo, na grande maioria. Aqui no Brasil nós temos hoje a nossa legislação, né, o nosso marco de criptoativos. Também temos o Poder Judiciário, que vai ter que interpretar essa legislação aí, aplicar nos casos concretos, e temos o Poder Executivo, um grande guarda-chuva de atuação dos criptoativos, que entra Banco Central, pela regulação do mercado, né, a CVM, temos a Receita Federal, temos também a Cefaz, as administrações tributárias municipais, porque muitas das exchanges, dos VASPs, eles pagam ISS, tem muita informação dos municípios. Temos também órgãos de proteção aos consumidores, investidores, e até órgãos de meio ambiente entram, porque temos, por exemplo, a mineração de Bitcoin, ela é feita com prova de trabalho, com utilização de recursos muito grandes de energia elétrica. Então, alguns países, eles têm que ter órgãos reguladores focados para o ambiente do criptoativo e meio ambiente. Mas quais são as exigências para nós, servidores, desempenharmos um papel relevante, uma atuação relevante com os criptoativos? Bom, primeiramente, nós temos que ter uma legislação forte que nos permita atuar tranquilamente. Essa legislação está sendo criada, né? Apesar, a gente tem lá alguns atos normativos, por exemplo, da Receita, tem o marco dos criptoativos que eu acabei de falar.
Alô? Obrigado. Então, essa legislação ela é mutável, né? A tecnologia está sempre mudando e a legislação tem que acompanhar essas mudanças, né? A gente tem certos tópicos aí, por exemplo, o tópico DeFi, que são finanças descentralizadas, que hoje em dia praticamente ninguém fala sobre isso. E, no futuro, vamos ter que abraçar e legislar sobre isso, né? Nós temos também que ter informações próprias, né? Sejam coletas nossas, informações de terceiros, né? Aqui eu quero fazer uma ressalva, tá? Eu quero fazer salientar de que a IN 1888 da Receita, além de ter sido a pioneira, né, no mundo de um ato normativo de coleta de informações sobre criptoativos, ela colocou o Brasil na dianteira, na liderança na coleta de informações. Nenhum outro país no mundo tem as informações que o governo brasileiro tem. Isso nos enche de orgulho, obviamente. E temos que ter também as informações de terceiros. Por quê? Porque o ambiente, o cenário dos criptoativos, ele é um cenário de terceiros. Temos as exchanges, eles detêm as informações e nós temos que ter acesso a essas informações. Também sempre bato na tecla da cooperação internacional. Um país isoladamente ele não tem a mínima condição de lidar com os criptoativos. Agora, um grupo de países, sim, a gente começa a cercar, mas isoladamente não tem como. Precisamos fazer cooperações internacionais. Por último, eu quero falar das ferramentas especializadas, né? As instituições estão construindo ferramentas especializadas, mas não só as instituições, nós temos que usar ferramentas que existem no mercado, e existem inúmeras ferramentas que podem nos ajudar a combater todas aquelas atividades ilícitas, inclusive a corrupção. E nós, servidores, temos que nos aprimorar. O assunto é complexo, ele exige muito aprimoramento, então eu faço aquele apelo para todos aqueles que vão lidar com os criptoativos que nós temos que nos aprimorar. Pode passar. Bom, o assunto é muito denso, eu queria ter mais umas 10, 12 horas para a gente começar a conversar sobre o assunto, mas eu vou acabar por aqui e eu estou aberto para questionamentos. Muito obrigado. Bem, eu acho que, pela ordem do congresso, o próximo palestrante vai ser o Dr. Willo. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse evento. Eu sou bem direto, bem objetivo, como nosso tempo é um pouco curto. Eu vou direto ao assunto. Bom, como já foi dito aqui, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Trabalho já há alguns anos num setor novo lá, um setor que chama-se Gestão da Informação, mas é um setor que basicamente trabalha com dados. Trabalha com dados no sentido de gerar informações estratégicas que possam direcionar os trabalhos da auditoria e também tem o objetivo de cooperar, interagir com outros órgãos de fiscalização, outros órgãos de controle. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre alguns trabalhos que nós temos lá, e são trabalhos quase sempre aqui que a gente vai falar que tem muita interação com outros órgãos de controle. Eu
resolvi não falar de algum trabalho, só de um trabalho específico. É melhor a gente passar aqui por algumas coisas, porque aí vocês têm noção do que a gente está fazendo e posteriormente, quem tiver alguma curiosidade ou quiser saber mais sobre algum deles, aí a gente conversa aqui posteriormente. Certo? Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre um trabalho que o tribunal já faz lá desde 2017, né? Vou começar lá em 2017 mostrando o que a gente fez naquela época e eu vou evoluindo aí até os dias atuais, mostrando diferentes tecnologias que nós temos utilizado, né? A gente está no painel aqui sobre prevenção, controle e combate à corrupção, né? Então, mostrar aqui algumas estratégias diferentes que nós temos para para tentar fazer esse combate à corrupção. Então, eu vou começar alguns anos atrás, quando a gente usava pouca tecnologia, e a gente não necessariamente precisa usar essas tecnologias mais novas, não precisa usar o chat GPT ou não precisa usar inteligência artificial, porque o objetivo não é usar a tecnologia, a gente quer resolver algum problema, né? Algum problema público, e aí a gente usa a tecnologia que for mais adequada, não precisa ser uma tecnologia nova, moderna. Às vezes tem coisas que a gente resolve de maneira simples. Então, quando a gente começou lá esse trabalho, a gente verificou um dos problemas lá, que a gente viu que tinha muitos servidores acumulando muitos vínculos públicos, quando a norma diz que só pode acumular 2. E a gente começou a olhar e viu gente com 3, com 4, com 5. E aí a gente elegeu lá um trabalho sobre esse tema. A gente teve uma estratégia um pouco diferente, e quando a gente fala de combate à corrupção, eu entendo que a transparência é uma ferramenta muito poderosa. Foi falado aqui pela doutora Regina e outros colegas que os órgãos precisam se aproximar da população, do cidadão, para eles entenderem do nosso trabalho, o que é que a gente faz. E aí eu acho que, do ponto de vista dos tribunais de contas, é importantíssimo esse trabalho de dar transparência às despesas públicas, né? Então, acho que é uma das principais atribuições lá dos auditores, dos tribunais de contas, é dar transparência ao que está acontecendo lá nas gestões municipais, nas prefeituras, na Câmara, no governo do Estado. Então, todos aqueles dados lá de folha de pagamento, de despesas, de licitações, isso tudo tem que vai para os portais dos tribunais, e lá o cidadão pode ter acesso lá e verificar e exercer o seu controle social. Então, nós definimos aí uma estratégia para tratar desse problema de acumulação, e que a gente ia tratar dos casos mais graves, né? A gente não queria ali entrar naquele análise jurídica de se pode acumular esse vínculo com aquele, e de tentar ver a carga horária, porque aí é mais complexo. Então, nós tivemos aí uma ideia de colocar um painel no portal do tribunal, onde esse painel teria lá um ranking dos servidores que mais acumulam. Então, veja que isso é uma questão, é uma estratégia até um pouco assim agressiva. A gente precisou convencer lá os conselheiros de que a gente podia lá criar um ranking, mostrar lá quem é aquele servidor, e tem lá o nome do servidor, os valores lá que ele recebe em cada um dos vínculos, dos cargos. Então, a gente criou esse painel no portal do tribunal, atualizado mensalmente, e esse projeto começou lá em 2017, mas se vocês acessarem lá o portal hoje, você vai ver que a gente continua firme e forte com esse trabalho,
Todo mês é atualizado. E a gente faz esse monitoramento contínuo. E, além dessa transparência, uma questão muito importante que eu gosto até sempre de mostrar esse trabalho é porque isso foi um trabalho em conjunto. Então, a gente resolveu que a gente ia colocar no portal porque a gente queria dar muita transparência a isso. A gente chamou a imprensa, antes de publicar o painel, a gente chamou a imprensa local para mostrar o painel, explicar ele. Então, quando a gente lançou, saiu muita coisa na mídia. E quando sai na mídia, a gente não tem muito controle de como eles colocam, né? Então, tinham aquelas matérias bem sensacionalistas lá, dizendo servidores que acumulam... Na época, tinha servidor acumulando 9 vínculos públicos. Ele tinha 9 vínculos, né? 9 cargos. Só podia ter 2. Então, foi um auê muito grande na mídia e aquilo movimentou muito as prefeituras, o governo do estado. E, nesse caso aí, o controle social foi muito efetivo porque, às vezes, o cidadão não tem muito interesse sobre as contas da prefeitura lá e tem até salário do pessoal. Aí o pessoal tem interesse. Quando tem um CPF lá, se for de um conhecido, aí tem interesse. Aí corre o boca a boca e aí... rola um constrangimento de quem está acumulando e aí as coisas se resolvem. Então, a gente teve o Tribunal de Contas lá chamando os gestores para resolverem isso, porque eles agora tinham ciência que aqueles servidores estavam acumulando, porque eles antes podiam dizer que mas eu não sabia, né? E a gente também tinha um Ministério Público atuando junto ao servidor. Então, o Ministério Público ele chamava aqueles servidores, aqueles casos mais graves, né, de quem acumulava 5, 6, 7, 8, 9. A gente teve um foco nesses casos mais graves. Então, foi uma estratégia, né, que envolvia várias partes. E a gente continua tendo, tem muito sucesso nisso. Então, até por isso que esse projeto até hoje continua e evoluindo, né? Passar. Bom, eu falei do painel, aí estou mostrando a ele aí, ó, a primeira versão do painel. Isso está lá no portal do Tribunal da Paraíba. Eles têm um ranking, tem um rankingzinho lá que mostra lá o número 1, ó, Gilberto. Gilberto tem uma barrinha ali que tinha 7 vínculos municipais e mais 2 vínculos lá estaduais. E aí abaixo, você vai clicando lá no nome do cidadão, aí vai aparecendo lá todos os vínculos que ele tem com os valores. No caso aí, somando tudo, recebia mais de R$70 mil ao mês. Bom, aí algumas saiu na mídia, né? Que saiu aí, só para mostrar, como eu falei, deu um rebuliço muito grande. Os órgãos também se movimentaram, as prefeituras, o governo do estado fizeram lá um movimento de recadastramento dos servidores. Ó, fala aí, ó, o governo convoca os servidores para regularização cadastral, a prefeitura convoca mais de 500. Então, teve resultado, teve um rebuliço muito grande e o Tribunal de Contas em si, o nosso trabalho, acho que se valorizou com isso, né? Bom, esse aí, só para mostrar que o Ministério Público também estava atuando e criou um projeto interno deles a partir desse nosso painel. E essa última imagem aí, só para mostrar, ó, isso aí é no caso daquele servidor lá, que era o número 1, que tinha 9 vínculos, mas aí, se você for ver, ao longo dos meses, ele foi perdendo um por um, até que, praticamente um ano depois, ele só tinha 2 vínculos. E de 70 e tantos mil reais, ele passou para uns 29. Pode passar. Hoje em dia, esse é o painel, uma versão com os dados atuais, do mês 6 agora de 2023. Então, vocês vejam ali que agora os servidores que têm mais vínculos, eles têm 5.
né? Acho que é 3, 2, são 5. São apenas 6 servidores que têm 5 vínculos. Então, ao longo do tempo, a gente saiu daqueles 9. Então, depois a gente, quem tinha mais, tinha 8, tinha 7, tinha 6. Hoje a gente está aí com 5 e lutando aí mês após mês para a gente reduzir esses números. Certo? Pode passar. É só mais um gráfico para mostrar aí, ao longo dos anos, aí a gente já tem agora dados de 2023. A gente foi sempre acompanhando a evolução desses números, e aí a gente foi... o número de vínculos em acúmulos foi reduzindo, até que chegou a pandemia, aí quando chegou a pandemia estourou tudo de novo, e aí foram contratados, principalmente servidores da saúde, né? Foram contratados muitos servidores temporários, e aí a gente perdeu esse controle. Mas já voltamos à normalidade, e hoje o nível ali de vínculos em acúmulo, nesse caso aí é de 3 ou mais vínculos, a gente já está ali num patamar de 4.165 vínculos em acúmulo, acima de 3, né? Porque 2 aí pode ser legal, acima de 3 a gente está com um valor menor dos últimos 4 anos aí. Então, um trabalho que é contínuo, que deu certo, que é integrado, que tem a atuação integrada por outros órgãos. E aí, continuando falando agora de trabalhos mais recentes, mas ainda falando de trabalho integrado. Pois não. Eu acho que hoje em dia o acúmulo já se... Alô? Eu acho que hoje em dia, se não me engano, já está fazendo cruzamento de dados com os estados vizinhos, né? Pronto, esse slide aí, eu já mostrar, ó, esse trabalho que deu certo, e ao longo dos anos a gente evoluiu. Quando a gente começou lá, só tinha vínculos da Paraíba, né? Que a gente pegava os dados dos nossos jurisdicionados, dos municípios, do governo do estado, e a gente fazia esse trabalho. Mas aí a gente foi evoluindo e eu disse, cara, vamos ver aqui, do lado aqui da Paraíba tem o Rio Grande do Norte. Eu acho que tem muita gente que trabalha aqui e trabalha lá também, né? E aí a gente foi lá no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte e pediu a eles lá o compartilhamento dos dados das folhas deles. E fizemos isso também com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, que são os estados limítrofes da Paraíba. E hoje esse painel já está sendo alimentado mensalmente com os dados das folhas de pagamento desses outros estados e também dados federais. Os vínculos federais também aparecem lá no painel, certo? E pegando o gancho desse compartilhamento de dados de folha, a gente foi evoluindo para outros estados. Aí a gente já vê que a gente já tem um compartilhamento. Aí eu já estou saindo daquele trabalho lá de acúmulo e já estou puxando aqui para outros trabalhos. A gente já hoje compartilha dados com mais 7 estados, 7 tribunais de contas. Então, hoje a gente tem lá na Paraíba dados de folhas de pagamento e de despesa desses outros estados. Esses dados são muito importantes para os nossos trabalhos. É muito importante para a gente lá, tá trabalhando com fiscalização, com investigação, conhecer empresas e conhecer servidores ou pessoas físicas, a atuação deles também nesses outros estados. E da mesma forma que nós temos aqueles dados, os tribunais que compartilham com a gente também têm os nossos dados. Então, hoje existe uma interação muito grande entre os tribunais e outros órgãos também de controle. Então, e eu estou falando também, aproveitando para falar que antes, lá em 2017, a gente trabalhava apenas com aqueles dados lá locais que a gente tinha, mas hoje em dia a realidade é muito diferente. A gente trabalha com muitos outros dados que são coletados de diversas formas. Então, por exemplo, hoje a gente tem uns robozinhos lá que rodam toda madrugada e vão lá no site da CGU, do TSE, do TCU também, e baixam várias bases de dados que estão disponíveis lá. Então, são informações que são muito importantes para o nosso trabalho.
Então, hoje, o auditor lá ele tem condições de fazer análises muito mais profundas, porque hoje em dia ele tem muito mais informações sobre o objeto auditado. Então, passando aí, ó, a gente também, ó, falando de outros dados, nós fazemos convênios com muitos órgãos. Então, a gente tem cadastros de pessoas físicas e jurídicas que a gente pega com Receita, informações sobre vínculos empregatícios através da RAIS, do CAGED, extratos bancários, que antes a gente recebia do jurisdicionado, hoje nós recebemos diretamente do Banco do Brasil. Notas fiscais eletrônicas, a gente recebe isso da Secretaria da Fazenda, e até mesmo com o DETRAN local, nós temos convênio com ele, nós temos lá a base de dados de todos os veículos lá licenciados no Estado, e das CNHs também. Então, a gente tem muita informação. E isso falando do nosso trabalho dos últimos anos, eu acho que o foco foi esse, de conseguir coletar o maior número de dados e de informações possíveis para que a gente possa trabalhar isso e gerar informações mais estratégicas para a gente consiga melhorar a efetividade do nosso trabalho. Adiantando mais um pouco. Pronto, aí já estou chegando aqui para o finalmente, mostrar a vocês que, com todos esses dados, a gente desenvolveu vários trabalhos. Aí, eu só vou mencionar alguns aqui, porque são trabalhos que já estão bem conhecidos, até nacionalmente, porque tudo que a gente faz, a gente termina compartilhando muito com os outros tribunais e termina que essas coisas terminam se nacionalizando. Então, como nós obtivemos um banco de notas fiscais eletrônicas, a gente conseguiu montar um sistema de preço da hora, por exemplo, em que o cidadão, qualquer pessoa, pode baixar no seu celular e você quer comprar algum remédio, você quer comprar qualquer coisa, você acessa lá esse aplicativo, coloca lá o nome da mercadoria que você quer comprar, se for um remédio, ou você coloca um código de barras, que aí na hora ele vai te mostrar o menor preço desse objeto, onde é que foi vendido ali no estado no menor preço. Aí você configura o aplicativo para mostrar só ali no seu bairro, na sua região, e uma forma que... Isso é uma contrapartida, eu acho, assim, que isso aí não é uma ferramenta de fiscalização do tribunal, mas quando a gente recebeu esses dados do governo do Estado, do fisco, ele também cria para mim aqui essa ferramenta. E com esses dados de notas fiscais eletrônicas também nós construímos lá um sistema que é um preço de referência. Então, no preço de referência, a gente consegue ajudar as administrações que estão lá envolvidas no processo de licitação, que eles precisam de uma cotação de preço, e essa cotação de preço muitas vezes é conseguida, né, de formas não muito honestas com colegas, né, só para justificar lá o processo licitatório, coloca-se lá o preço que quiser, mas agora a gente tem uma ferramenta oficial que o governo do Estado, inclusive, normatizou, que ela deve ser utilizada para fazer cotação de preço. Então, hoje a gente consegue fazer cotação de preço lá através desse sistema, e ele vai mostrar, inclusive, bem estratificado, vendas. Quando é uma venda ao serviço público, o preço é esse. Quando é uma venda particular, o preço já é esse, lá embaixo. Então, ele tem isso tudo e ele gera um certificado, que esse certificado é adicionado lá dentro do processo licitatório. Então, existem muitas ferramentas lá que nós temos feito a partir desse novo mundo que nós vivemos, de muitos dados, né? Então, temos muitos dados e tem muitas possibilidades, e aí tem sido feito vários trabalhos. Eu trouxe aqui só para citar dois. E aí, adiantando, ali eu estava falando ainda de ferramentas públicas, né, que qualquer um pode usar, mas nós temos agora mais outros sistemas que aí não, esses aqui são ferramentas mais direcionadas ao trabalho do auditor,
que o auditor precisa ter acesso a todas aquelas informações que eu falei, né? Então, nós temos ferramentas aqui que são utilizadas por órgãos de inteligência e também por auditores, profissionais envolvidos na fiscalização e investigação. E ele, basicamente, são visões daqueles dados. Então, você precisar saber informações sobre uma empresa ou sobre uma pessoa física, a gente acessa aí esses dois sistemas que eles vão te mostrar tudo lá, todos os cadastros da empresa, aonde ela comercializou com órgãos públicos, quais são os servidores e vários outros. Mas isso tudo, eu estava falando de base de dados estruturados. Esses dados que a gente pega aí com órgãos, é um XML ou é um CSV, ou é uma base de dados no SQL Server, ou é no Oracle, mas são dados estruturados. E, até então, a gente não conseguia trabalhar com dados não estruturados, basicamente PDFs. Lá no tribunal nós temos um grande banco de dados lá de documentos, que todas as licitações são feitas lá na Paraíba, eles têm que mandar lá para o tribunal o processo licitatório inteiro, que é gigantesco. Mas, por ser gigantesco, como é que... Poxa, termina que o auditor chega lá para analisar uma licitação, são 300 páginas, 500 páginas, 1000 páginas. Como é que o auditor vai lá abrir o PDF para verificar a regularidade daquilo? É um trabalho que até então era manual. Mas hoje, com as ferramentas disponíveis, a gente já conseguiu automatizar esse processo. Então, essa ferramenta aí, o Ajunta, que hoje o tribunal já fez parceria com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, TCU, CGU, esses órgãos todos de investigação, está todo mundo usando. O diferencial é que ele já consegue processar esses PDFs todos e extrair informações deles lá. Então, ele consegue, por exemplo, identificar lá, encontrar os CNPJs das empresas, os CPFs, telefones, e-mail, tudo dentro desses documentos. E, a partir desses CPFs, ele identifica relacionamentos. Então, algumas das tipologias, as coisas que eles identificam lá, a gente consegue identificar que... por exemplo, atestado de capacidade técnica, né, que é um dos documentos lá dentro da licitação, a gente consegue identificar que tem sempre uma empresa que está concorrendo com a outra, mas ela emite um atestado de capacidade técnica para o seu concorrente, e isso aí é um indício que essa concorrência, acho que é uma simulação, né? No final das contas, quando a gente vai ver, na verdade, as empresas estão em nome de pessoas diferentes, mas, na verdade... quem manda nelas é uma pessoa só. Então, às vezes, também tem procurações. O sócio da empresa A tem uma procuração para administrar a empresa B, né? Então, a gente só descobre isso a partir de uma procuração que está dentro lá do processo licitatório, que a gente não ia achar nunca, mas a gente achou lá o CNPJ e cruzou e verificou. Às vezes até de outro processo que não tem nada a ver. Isso. Tem muita coisa lá. Isso aqui, o colega falou aqui, isso aqui era uma apresentação de horas aqui, para falar do Ajunta. Mas só caminhando, então é isso, a gente trabalhava com essas bases de dados, e aí agora a gente consegue trabalhar com PDFs. Os trabalhos antes que a gente está falando era manual, o auditor tinha que ir lá olhando os PDFs para montar o seu convencimento. Então, aqui teve um exemplo lá de um auditor, um colega fez um estudo lá, identificou um conluio de 14 empresas envolvendo 50 licitações, analisou 250 PDFs. E depois, quando a gente construiu o Ajunta, a gente foi fazer esse mesmo estudo e aí a gente, com a ferramenta, a gente conseguiu identificar que aquele conluio era muito maior.
porque a ferramenta consegue analisar uma quantidade de documentos infinitamente maiores, né? E a gente consegue números muito mais expressivos. Aí a gente... Isso aqui é o que... Esse trabalho lá, o nosso colega lá montou no final um gráfico mostrando o conluio lá, que envolvia apenas 4 pessoas. E quando a gente monta esse gráfico a partir do trabalho do Ajunta, ele fica, né, o conluio é muito maior, a gente identifica muitos outros relacionamentos que a gente não conseguia. Então, agora o auditor consegue ter uma visão muito maior daquele cenário, daquele objeto auditado. Certo? Passando... isso aí, vocês não estão vendo quase nada aí, né? Mas eu coloquei só esse último slide aí para mostrar que essa ferramenta que a gente tem lá que analisa os PDFs, ele não é só aquele PDFzinho digitado, bonitinho, não. Ele tem uma capacidade de entender um documento como esse aí. Se tiver um CPF, um CNPJ aí, ele consegue identificar e a gente aqui olha no papel e não consegue. Então... Estou falando aqui de oportunidades. Hoje a tecnologia nos dá muitas oportunidades. Então, nós estamos aí, é nosso dever, nossa obrigação correr atrás e melhorar nossos processos, nossas técnicas, porque o universo que nós precisamos auditar é gigantesco e eu tenho certeza que em todos os órgãos aqui a quantidade de servidores, a mão de obra que nós temos para fazer esse trabalho é insuficiente, é muito pouco. Então, temos que usar cada vez mais a tecnologia a nosso favor. Acredito que... tem mais um aí, só para mostrar que agora o auditor não está mais lá além do PDF. O auditor agora, quem faz esse trabalho de ver os PDFs é a ferramenta. O auditor vai só em cima dos achados da ferramenta para validar o que ali está correto ou é um falso positivo e a forma de trabalhar mudou. Bom, era isso. Uma pincelada aí sobre algumas coisas. E aí, se a gente tiver tempo aí, a gente depois conversa mais profundo sobre o que vocês quiserem. Muito obrigado. Bem, dando continuidade ao nosso evento, acho que está sendo bem esclarecedor aqui, que, na verdade, como ele terminou dizendo, a mão de obra do serviço público, principalmente nas carreiras de Estado, ela é insuficiente para a demanda, né? Hoje em dia, a gente trabalha com metadados e assim, é inimaginável para o cidadão comum compreender o volume de dados que a gente tem que tratar no nosso dia a dia. Dando continuidade, vou passar a palavra para o Dr. João Carlos Figueiredo, que ele é auditor federal de Finanças e Controle e ex-secretário de Combate à Corrupção da CGU. Dr. João Carlos, por favor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui as brilhantes falas aqui dos meus colegas de mesa, Dr. Vinícius, Dr. Matheus, Dr. Willo. Cumprimentar especialmente, fazer uma menção ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que é um parceiro importante da CGU. O trabalho de vocês é extremamente admirado e é fonte de inspiração também como foi comentado pelo Dr. Willo, para nós e para, enfim, os diversos órgãos que atuam nesse segmento de defesa do Estado. Então, é uma grande honra poder participar aqui desse evento e compor a mesa com os colegas aqui e aprender um pouco mais sobre o que tem sido feito e desenvolvido nessa dimensão de combate à corrupção. Bem, o Dr. Matheus já me apresentou, meu nome é João Carlos, eu trabalho na Controladoria Geral da União desde 2006, quando eu fui admitido em concurso de 2006. Então, já com 17 anos completos ali na Controladoria Geral da União. Minha última posição foi à frente da Secretaria de Combate à Corrupção, que é uma secretaria que existiu durante os anos de 2019 até final de 2022. A secretaria foi extinta no início de janeiro.
mas as suas funções, as suas funcionalidades permanecem, né? Todas as diretorias que compunham a secretaria foram absorvidas por outras áreas na reestruturação que houve no início do ano. De forma que, e antes disso, antes de atuar na Secretaria de Combate à Corrupção, eu estive na Secretaria Federal de Controle, atuando, então, na área mais direta de controle interno governamental, tendo ocupado ali entre 2016 e 2018 a frente da diretoria de auditoria de empresas estatais. Então, enfim, tendo passado ali por aquele período bem intenso de auditorias na Petrobras, no sistema Eletrobras, tendo vivenciado essa dimensão importante em que o trabalho de auditoria convergiu para um trabalho também de combate à corrupção, já que houve ali esse momento bastante tenebroso ali da nossa história, onde esses casos de corrupção foram revelados, e aí, em virtude disso, foi necessário ali fazer um aprofundamento usando o ferramental de auditoria. E eu tive o privilégio de estar à frente da diretoria que fazia essas auditorias nas empresas estatais nessa época. E o meu comentário, quero fazer uma breve reflexão, considerando aqui também o tempo que nós temos, sobre a evolução, né, da função de controle ao longo dos anos. E, como eu falei, eu entrei no controle, passei a integrar o controle governamental em 2006, então eu vivi o auge de um paradigma anterior, né, que era o paradigma da auditoria, né, a auditoria como sendo a auditoria, fiscalização, enfim, o controle, estrito sensu, sendo considerado ali a principal ferramenta, a principal fronteira, a última fronteira ali do combate à corrupção, né? Assim, era tudo que nós tínhamos, vivendo num momento diferente do que o Dr. Willow apresenta, em que nós temos hoje ferramental para fazer análises automatizadas, vivendo, então, naquele momento, em 2006, ali até 2014, mais ou menos, em que o auditor era essa máquina, né? Fazia o papel dessa máquina, né? E era nele, basicamente, depositada toda a confiança para que se detectasse as fraudes, né? O objetivo central, né? O núcleo do objetivo da auditoria nunca foi identificar a corrupção, muito pelo contrário, o controle tem um papel que vai muito além disso, mas se depositava confiança, né, nesse ferramental de auditoria para conseguir detectar esses elementos de fraudes à licitação, fraudes na execução de contratos e assim por diante, que outros órgãos de defesa do Estado não tinham expertise, né? A expertise estava, em grande maneira, depositada, né, nessa perspectiva do controle, né? O controle, e aí falando controle interno, a CGU como órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, mas também e principalmente os tribunais de contas, de um modo geral, o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados. E aí, fazendo assim uma reflexão bastante sincera, bastante honesta, nós tínhamos... e eu digo que esse era um paradigma anterior, e não significa que ele foi superado, que não existe mais. Ele continua sendo um elo importante nessa cadeia. Mas, sendo o único, ou talvez o principal, ferramental disponível, ele tinha uma efetividade muito baixa, né? O controle sempre, historicamente, teve uma efetividade na recuperação de ativos, recuperação de recursos desviados pela corrupção, muito aquém daquilo que seria o desejável, né? Nós temos estimativas a respeito dos percentuais de recuperação de ativos derivados de processos de tomada de conta especial, e eles são historicamente muito baixos.
em relação ao montante total que é auditado ou que é até apontado pela auditoria como recurso mal empregado, para dizer o mínimo. E aí a gente nunca ultrapassou, nos melhores anos, o percentual ali por volta de 5% de todo o valor avaliado, aquilo que era efetivamente recuperado ao fim e ao cabo, nunca ultrapassou essa marca, esse teto de 5% dos valores analisados. Então, eu falar sobre novas tecnologias no controle, na prevenção e no combate à corrupção é certamente falar sobre a evolução das funções, né, que o controle passou a exercer e que vem trazer, numa perspectiva, uma projeção para o futuro, certamente um elemento uma nova dimensão da capacidade de atuação estatal nesse sentido. E eu queria destacar, basicamente, duas dimensões ou dois eixos principais que eu identifico aqui nessa reflexão como o novo ferramental do controle. O primeiro deles é a capacidade que o controle adquiriu por força legal de olhar para fora, né? Olhar para o setor privado, né? O controle, naquele paradigma anterior, é bom sempre tê-lo em mente, ele se concentrava todos os seus esforços para olhar sobre o gestor, né? O gestor da coisa pública era o foco exclusivo, praticamente exclusivo, né? da atuação do controle. E certamente uma causa desse déficit que eu comentei de efetividade do controle é justamente por isso. Você olhar numa perspectiva de corrupção, né? Olhar apenas no lado do corrupto passivo, você consegue acessar um universo de informações muito inferior, muito aquém daquilo do que realmente compõe todo os esquemas de corrupção, que são esquemas extremamente sofisticados, né? Podem ser, né? Tem alguns que são grosseiros, mas tem esquemas de corrupção que são extremamente sofisticados e você olhar apenas para o gestor, você mal consegue identificar, em grande parte das vezes, que aquilo é corrupção. Você fica ali no limiar de saber se é má gestão, se é incompetência ou se é, de fato, corrupção. No mais das vezes, os dois caminham juntos, né? A má gestão ela é uma excelente máscara para os desvios, para a corrupção. E aí o controle, olhando apenas para dentro, ele tinha uma visão absolutamente limitada, né? É como olhar um quebra-cabeça de 1000 peças e você ter apenas 20 peças e você ter que montar, dizer que desenho é aquele. É uma coisa bem assim, eu sou bem realista em relação a essa visão. Nós tínhamos ali então uma capacidade muito limitada. E a partir da mudança do marco legal, assim, principalmente a partir de 2013, 2014, com a possibilidade de nós acessarmos o setor privado, né? Estou falando principalmente da Lei Anticorrupção, da Lei 12.846, mas não apenas, também a Lei de Acesso à Informação, enfim, a Lei de Conflito de Interesse, elas trouxeram para o controle uma nova dimensão de possibilidade de acessar ou de responsabilizar o setor privado, que é, no fim das contas, o setor empresarial, o corruptor ativo, né? Por natureza. E essa experiência ela é extremamente exitosa. É claro que nós vivemos eu quero tirar aqui da análise breve que eu faço todas as conjunturas políticas atuais que nós vivemos ali de revisão desse processo do passado, enfim, de Lava Jato, etc. Então, tirando essas externalidades dessa análise que eu quero fazer aqui, não há dúvida que nós tivemos um avanço brutal, significativo nessa seara, quando nós passamos a conseguir acessar, então, tanto no viés de responsabilização das pessoas jurídicas,
E aí, de responsabilização, estou falando dos diferentes instrumentos de responsabilização, seja o processo administrativo de responsabilização, seja principalmente os acordos de leniência, em que nós aí podemos, à frente. Deu certo aí? Quer vir para cá? Vem para cá. Então, eu tive, à frente da Secretaria de Combate à Corrupção, a oportunidade de participar muito ativamente desses processos de acordo de leniência, em que aí nós tivemos a oportunidade de vislumbrar muito mais peças daquele quebra-cabeça, né? Isso sem falar também das dimensões de aumento da efetividade na recuperação de ativos, mas focando especificamente na visão que nós passamos a poder ter da grande corrupção, né? Então, foi algo extremamente didático, né? Assim, a possibilidade de nós entendermos como se davam todos os processos, as intermediações, as formas de pagamento, né? Assim, as diferentes tecnologias, né? de transferência de patrimônio, de recursos, de propina e assim por diante. Isso foi assim, um avanço de décadas. Nós conseguimos experimentar em alguns anos, com essa dimensão específica dos acordos de leniência. Ela não é a única, o único vetor em que nós podemos atuar nesse eixo específico, né, que é aquela primeira dimensão que eu comentei, que é a capacidade do controle de olhar para fora do setor público, né, para fora da gestão. Nós temos também, como outro exemplo, a atuação na política de fomento de integridade do setor privado, das empresas, que é feita também não só pela CGU, mas a CGU, no âmbito federal, ela é um grande indutor do fomento da integridade. E aqui eu falo especificamente do programa Empresa Proética, que é um programa de fomento fantástico, já com mais de uma década de funcionamento, agora ele sendo realizado bianualmente. A cada 2 anos, centenas de empresas se qualificam ali ou se aplicam para participar do programa e são avaliadas. É uma avaliação extremamente aprofundada. Nós temos uma equipe dedicada praticamente integralmente à avaliação dessas centenas de empresas que aplicam para o programa Proética, e elas são, de fato, avaliadas com um critério bastante rigoroso. O selo o selo Proética, ele é um selo rigoroso que demanda realmente ali um nível de demonstração da efetividade, né, dos programas de integridade. Então, das centenas de empresas que aplicam, poucas, algumas dezenas, no final das contas, conseguem, de fato, serem reconhecidas como empresas proéticas. Agora, a política de fomento de integridade está sendo revisada e atualizada para incluir outros elementos que também compõem ali o macrosistema de integridade, mas que não são exclusivamente de corrupção. Então, elementos como direitos humanos, respeito ao meio ambiente, estão sendo estudados aí para integrarem essa, então, avaliação, que traz também, de novo, uma nova visão, uma nova dimensão da atuação no controle nessa perspectiva de combate à fraude, à corrupção, de prevenção e de combate à fraude e à corrupção. E o segundo eixo, sendo assim, bastante breve para a gente concluir, né, assim, já convergindo para o final, o segundo eixo que eu enxergo como absolutamente essencial, ele se integra ao primeiro eixo, também já foi comentado pelos colegas aqui, que é
a necessidade e a eficiência que temos tido no processo de integração entre órgãos. Essa integração, ela, em grande parte, ela é feita de forma informal, essa cooperação ela é informal, e a cooperação informal ela tem grandes vantagens em relação à cooperação formal, assim, inclusive em nível internacional. Quando nós falamos em discussões de resolução negociada de conflitos, como o Acordo de Leniency, por exemplo, a possibilidade que nós temos de interlocução, por exemplo, com um grande parceiro internacional nosso, que é o Departamento de Justiça americano, e também a SEC dos Estados Unidos, a Security Exchange Commission, a CVM lá dos Estados Unidos, nós temos a possibilidade de um intercâmbio de informações que, num processo formal, num processo contencioso, a gente não conseguiria, ou conseguiria por uma via muito mais complexa, muito mais demorada, enfim, mais morosa, mais burocrática. Então, nós temos essa possibilidade de intercâmbio de informações. Comecei pelo exemplo mais complexo, que é a cooperação internacional, mas essa cooperação que acontece no âmbito nacional, ela também ela passou por grandes avanços a partir justamente dessas novas funcionalidades que o controle incorporou ao seu arsenal. Então, nós temos talvez um exemplo, para citar apenas um, né, mesmo correndo o risco de ser injusto com diversos outros exemplos, o exemplo do Plano Anticorrupção, que foi lançado em 2019, que continua vigente ainda no atual governo, embora esteja passando ali por um processo de revisão, mas o Plano Anticorrupção foi um esforço concentrado, bastante intensivo da CGU, dos órgãos que compõem o Comitê Interministerial do Combate à Corrupção, CGU, AGU, Banco Central, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério então da Economia, agora o Ministério da Fazenda, que se coordenaram para identificar ali quais eram as lacunas do seu ferramental de atuação que precisavam ser aperfeiçoadas ou criadas, tanto na dimensão normativa quanto na dimensão não normativa. Então, diversas normas que precisavam ser aperfeiçoadas ou mesmo criadas foram ali desenhadas, foram ali identificadas num diagnóstico amplo que foi realizado, numa estrutura orgânica, embora houvesse um elemento formal, né, por trás do plano, que era o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção. A construção do plano ela foi feita de uma forma completamente orgânica, ali, né, informal, construída a várias mãos com a coordenação da CGU. Ao fim do diagnóstico, foram identificadas 142 ações a serem implementadas ali. Depois, nas revisões do plano, esse número passou para 153 ações. E as ações em si elas são bastante relevantes. E eu, enfim, não vou ter tempo para me deter sobre elas, mas elas são relacionadas a temas tão amplos quanto combate à lavagem de dinheiro, responsabilização de entes privados, responsabilização de servidores públicos, enfim, um leque de atuação desses 5 órgãos, né, e de suas unidades, seus órgãos também supervisionados. Então, o Ministério da Fazenda, mas também com a participação da Receita Federal, do CAD, do COAF, enfim, todos contribuindo com propostas de ações num esforço inovador, né? Então, assim, o grande mérito do plano foi ter concentrado num único documento aquilo que estava no ideário de cada um desses órgãos há muito tempo, às vezes com recomendações de organismos internacionais, das convenções internacionais de que o Brasil faz parte, e sem serem implementados, sem nunca um esforço ativo ali, né, na implementação propriamente dessas recomendações.
Então, o plano teve essas 153 então, ações agora, elas são todas muito relevantes, muito importantes, mas o principal destaque aí para o objetivo dessa nossa conversa foi o esforço coordenado. Essa coordenação ela parece óbvia depois que a gente consegue, né? A gente olha para trás e se pergunta como é que a gente andou sozinho todo esse tempo, né? Que não faz nenhum sentido, né? Realmente não faz sentido caminhar sozinho se somos múltiplos os agentes estatais com competências e atribuições nesse campo. Então, falar sobre novas fronteiras, né, do controle é certamente falar sobre essas novas habilidades, esse novo ferramental, essas novas funcionalidades que passam a fazer parte do sistema de controle de um modo geral, e aí falando de uma forma bastante ampla, não apenas aqui no controle estrito sensu, né, controle interno e controle externo, mas o controle governamental como um todo. Entender que novos recursos estão disponíveis, novas ferramentas vão sendo incorporadas. Aqui os exemplos do Dr. Vinícius, do Dr. Willo são fantásticos sobre as tecnologias que vão sendo agregadas ao processo e a possibilidade de atuação legal desse controle lato sensu numa dimensão completamente diferente da convencional, tendo sempre em mente que o paradigma anterior ele não está superado. Eu não quero dizer isso, ele continua sendo um importante elemento desse elo, ele é um importante fomentador de informações, ele traz informações para as unidades aí repressivas de combate efetivamente à corrupção, mas ele não está mais sozinho. Então, essa é a mensagem final. Ele agora caminha junto com outras ferramentas, outros recursos que são igualmente relevantes e a recente história tem demonstrado que trazem um nível de efetividade muito, muito superior, principalmente nesse desafio que é a recuperação dos ativos desviados. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e agradecer a essa oportunidade de poder participar desse debate tão enriquecedor. Muito obrigado. Pessoal, antes de encerrar a conferência, né, o presidente nacional da CONACAT, o doutor Antônio Carlos Fernandes, ele quer dar uma palavrinha. Por favor, presidente. Bom dia a todos. Muito rapidamente, cumprimentar todos os membros desse debate e dizer que a CONACAT, que estávamos conversando aqui, o presidente Amaury Perusso, que é presidente da FENASTC, a Federação dos Servidores dos Tribunais de Contas, e a CONACAT, vamos procurar, depois, doutor, a sua fala, quando mencionou um número X de tribunais de contas que estão integrados numa determinada ação ou não, nós queremos depois nos colocar, de fato, à disposição, e vamos, se permitirem, vamos procurá-los, para ver onde estruturas das entidades do Estado podem colaborar nesse processo. Bem, pessoal, inicialmente estava programado para haver umas perguntas, uma participação também da plateia, mas eu acho que, pelo adiantado da hora, eu acho que a gente já poderia encerrar a conferência agora no período da manhã. Convidamos também todos para que compareçam à tarde. Haverá continuidade com o painel 3 e o painel 4. Agradeço a participação de todos e uma boa tarde a todos.